Será que o dólar vai continuar caindo? Será que é um bom momento para a gente comprar dólar? Não sei a resposta, mas eu preparei um material que talvez nos ajude a entender o contexto, né? E talvez a gente consiga projetar um futuro e a gente consiga analisar melhor se é uma boa oportunidade de compra ou se a gente deve aguardar um pouquinho mais para comprar o dólar mais barato. Não vai ser algo muito extenso. Vamos analisar um pouquinho o passado do dólar, entender o contexto, como que a gente chegou até aqui, por que o dólar se valorizou tanto, né, em relação às outras moedas. E no final a gente tenta projetar o futuro aí do dólar, tenta projetar um cenário para ele. Beleza? Então, esse é o material que eu preparei para vocês. O título aqui eu chamei de O Fim do Dólar. Eu coloquei aqui como... É quase que uma análise geopolítica e financeira que a gente vai precisar fazer aqui. Só lembrando que eu não sou nenhum analista geopolítico, nem especialista na área de finanças. Gosto do assunto e quero compartilhar isso com vocês, tá? Então, nós veremos então, estudaremos o passado, né, da ascensão, do domínio, talvez um possível declínio da moeda dólar. Bom, então o dólar atualmente ele está sendo cotado a R$ 4,95, a cotação do dia 30 de abril, e a gente vê que o dólar está em queda desde dezembro de 2024, né? Quando ele atingiu ali as máximas de 6,20, 6,30, só continua em queda, estando abaixo de R$ 5. Então depois a gente vai ver no gráfico se aconteceu isso no passado, né? Se o preço do dólar em relação ao real teve esse período de somente queda. Bom, entendendo um pouquinho o passado, nós precisamos aqui entender como que o dólar se tornou tão forte, né? Então eu elenquei 3 fatores. O primeiro seria a hegemonia pós-guerra, o segundo seria o fator do petrodólar e o terceiro seria como reserva global. Bom, então só para contextualizar, antes do domínio do dólar, nós tínhamos como uma moeda dominante ali a moeda de reserva internacional, a libra esterlina. Então, durante esse período do século XIX, o início do século XX, o Reino Unido ali era considerado a principal potência econômica, né? Então, a libra, era considerada a moeda como reserva internacional. O Reino Unido ali, ele é chamado, né, de Pax Britânica. Então, o declínio da libra esterlina surgiu ali após a Primeira Guerra Mundial, e então o dólar passa a se valorizar depois da Primeira Guerra, e mais ainda depois quando temos os Estados Unidos têm a Segunda Guerra e os Estados Unidos e seus aliados eles saem vencedores aí da guerra. Beleza? Destacando aqui também que pós 1945 os Estados Unidos possuía 75% de reservas de ouro mundiais, né? E tinha a maior economia industrial intacta. Mais para frente aqui nós vamos entender o petrodólar, também é outro fator que ajudou aí o dólar a se fortalecer muito. E sobre a reserva global, então, como os países irão adotar a moeda dólar como a moeda de reserva internacional, isso vai fortalecer muito o dólar porque os bancos centrais dos países irão injetar o capital dentro do país. Beleza? Seguindo, então, a linha do tempo aqui, nós vamos para 1944, foi quando surgiu, então, o Acordo de Bretton Woods, onde, como eu comentei, eles definiram aqui que os Estados Unidos seriam a nova moeda de reserva internacional. Então, é criado um novo sistema monetário internacional. Esse acordo ficou estabelecido que o dólar seria ancorado ao ouro, né? E as outras moedas seriam atreladas ao dólar. Então, só para explicar um pouquinho melhor sobre essa paridade, vamos simplificar aqui. Falar que o dólar seria pareado ao ouro significa dizer que a quantidade de dólares impressas que existiam de dólares deveriam ser a mesma quantidade de ouro que os Estados Unidos possuíam. Então, basicamente, seriam essa a ideia. O dólar pareado ao ouro e as outras moedas seriam atreladas ao dólar. Então, esse é o Acordo de Bretton Woods, que aconteceu em 1944. Pulando, então, para 1971, nós veremos que esse acordo, essa paridade do padrão dólar-ouro é quebrada pelo presidente Nixon, é o chamado de Nixon Shock. Em 1971, o presidente Nixon vem a público dizer que encerrou-se a conversibilidade de dólar em ouro. I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Isso porque os Estados Unidos eles estavam passando pela guerra do Vietnã e precisavam de mais dinheiro, né? Então, países como França e Reino Unido,
estavam exigindo a troca ali de dólares pelo ouro e os Estados Unidos não teriam como pagar isso. Então, o 1971 é o fim do padrão ouro, né? O dólar passa a ser a moeda fiduciária sem lastro, né? Isso significa que os Estados Unidos poderiam imprimir mais dinheiro, né? Uma impressão ilimitada. Essa confiança aí seria baseada apenas no que os Estados Unidos ali falariam, né? Somente na confiança dos Estados Unidos, a moeda, no caso o dólar. Beleza? Então, de 1971, nós pulamos para 1973. Aqui é onde surgiu a era do dólar, né? Aliás, a era do petrodólar. É o principal fator aí que contribuiu para os Estados Unidos se fortalecer muito na moeda. Então, o pontapé inicial, ele foi dado pelo embargo da OPEP, né? Então, para quem não sabe o que é a OPEP é um cartel formado países de exportação de petróleo, né? Países exportadores de petróleo, e ele tinha como aliados aqui os países do Oriente Médio aqui, países da África e até a Venezuela. Bom, então, em 1973, esse cartel impôs um embargo de petróleo contra os Estados Unidos e seus aliados, em retaliação ao apoio que foi dado a Israel na guerra aqui, nessa guerra. Então, como consequência desse embargo, nós tivemos uma crise energética também em 1973. Então, os Estados Unidos ali sofreram com isso, né? Os preços do petróleo quadruplicaram, causando uma crise energética global. E isso foi visto aí nas pessoas aqui com dificuldade de abastecer os seus veículos, entre outros, né? Como resposta, nós temos um acordo em 1974, feita pelo presidente Nixon, né? Então, os Estados Unidos se viram obrigados ali a resolver esse problema dessa crise energética e fizeram um acordo com a Arábia Saudita, e esse acordo define que os preços do petróleo seriam negociados em dólares, né? Então, o principal país exportador era a Arábia Saudita, e, como consequência, depois os países menores ali do Oriente Médio passaram também a adotar ali a negociação do petróleo em dólar, fazendo com que o dólar se valorizasse muito. Então, a gente vai ver no gráfico depois ali, o período de 1973 para frente, a gente vai ver que o preço do dólar, né? Então, a gente teria que olhar o gráfico do DXY, mas eu vou explicar mais para frente. O preço do dólar só subiu. Então, eu trouxe aqui uma breve explicação sobre o petrodólar. Com esse acordo, nós temos, então, que uma hegemonia renovada. Sem lastro em ouro, o dólar passou a ter lastro em energia global. E todo país que compra petróleo precisa manter reservas em dólar, né? Então, isso vai favorecer muito o dólar, justamente por dar liquidez. E a gente vai ver aqui, ó, que a Arábia Saudita vai vender o petróleo, né, para países, e esses países precisam negociar em dólar, acabam comprando ali o petróleo em dólar. Esses dólares que chegam na Arábia Saudita, eles acabam retornando para os Estados Unidos em forma ali de títulos do Tesouro, ações, né? Então a Arábia Saudita não vai deixar esse dinheiro parado e vai fazer aplicações nos Estados Unidos, fazendo com que a economia dos Estados Unidos se fortaleça muito. Bom, dando sequência, vamos responder essa pergunta então. Se os Estados Unidos ficou tão forte, a moeda dos Estados Unidos ficou tão forte, por que ele está caindo tanto, né? Então, eu elenquei 4 pontos aqui, que seriam, a gente está vendo uma dívida sustentável aqui de 39 trilhões, né? Uma perda de confiança, que nós vamos entender, a desdolarização geopolítica e um movimento aí dos bancos centrais que passam a diminuir a exposição ao título do Tesouro Americano e passam a comprar mais commodities como o ouro. Bom, vamos entender um pouquinho então esses 4 pontos. O primeiro deles seria uma perda da confiança. Então a gente tem o quê? Em 2014, nós temos um movimento ali do Putin, né? A Rússia anexa a Crimeia, e em resposta a essa anexação, os Estados Unidos vai aplicar sanções ali à Rússia, fazendo com que a Rússia diminua as reservas em dólar que tinha nos Estados Unidos, né? Então, os países tinham como uma posição de que os títulos de tesouro americanos eram confiáveis, mas com essas sanções, com esse congelamento, a Rússia percebe que isso não é mais tão confiável.
Então, esse é o ponto de partida. Então, a perda da confiança foi em 2014, mas esse movimento ele continuou ao longo dos anos, né? Nós vemos que em 2017 a China e Rússia firmam um acordo para negociar então ali o petróleo em yuan, não mais em dólar, né? Fazendo com que o dólar se enfraquecesse. Então, a Rússia reduz em 2017 e 2018, reduz a sua exposição ah, aos Estados Unidos, né? Então, eles diminuem de 96 bilhões para 8 bilhões, né? Então, eles diminuíram drasticamente esse risco que eles tinham com os Estados Unidos, né? Aí a gente vê aqui o que que a gente tem em 2022. A gente tem a guerra da Ucrânia, né, se intensificando. Os Estados Unidos eles congelam 300 bilhões em reservas russas, né? E daí você pode estar se perguntando, tá, mas se a Rússia tinha 8 bilhões nos Estados Unidos, como que os Estados Unidos congelaram 300 bilhões das reservas russas? E daí a gente vem aqui e a gente analisa, né, o balanço da Rússia. Então a Rússia ela diminuiu a sua exposição aos Estados Unidos, né? Só que ela ainda tinha exposição ao euro, que a gente vê aqui, ó, euro na França, na Alemanha, no Japão. Então, todos esses ativos aqui, os aliados dos Estados Unidos, como a Europa e o Japão ali, eles congelaram esses investimentos da Rússia, né? Então, era um movimento que a Rússia não esperava e foi feito ali pelos Estados Unidos, né? Aqui, ó, o resto estava em... Então, a Rússia tinha 70% em Europa, Japão, China e outras localizações, né? Mas esses que tinham no Ocidente e no Japão, a Rússia acabou perdendo. Bom, então o movimento que foi iniciado em 2014, né, então se consolida, os países do BRICS ali começam a fazer acordos locais para negociar nas moedas locais, né, diminuindo mais ainda a dependência do dólar. Então isso é um efeito dominó, onde mais países começam a aceitar em outras moedas, então a gente tem que a Arábia Saudita ela passa a aceitar, né, a negociação do petróleo em yuan, né. Dando sequência, esse aqui é o ponto ali da perda da confiança, então uma breve explicação, né, de como que a gente teve essa era do petrodólar sendo ruída, e então a gente dá sequência na dívida que eu quero mostrar aqui para vocês. Os Estados Unidos atualmente têm uma dívida de 39 trilhões, né? Então, como que os Estados Unidos chegou a essa dívida? Os Estados Unidos, muito provavelmente, ao longo dos anos, vem gastando mais do que pode, como o governo do Brasil, né? Então ele gasta mais do que arrecada, e nisso ele vai acumulando essa dívida, vai tomando empréstimo das pessoas, né? Então ele vai oferecendo aqueles títulos do Tesouro para pegar emprestado esse dinheiro para poder pagar o que ele vem gastando a mais, né? Então é por isso que essa dívida vem aumentando. Então aqui é uma curiosidade, então, que eu trouxe. A dívida nacional dos Estados Unidos ultrapassa o tamanho do PIB pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, né? Então isso chama a atenção. Eles estão gastando mais do que eles estão produzindo, né? Então é uma dívida bem expressiva. Eu vou fazer um outro vídeo, então, explicando que os Estados Unidos não vai conseguir pagar essa dívida, mas eles vão fazer algo que já foi feito no passado, então eles vão querer aumentar o PIB para diminuir essa exposição aqui. Outro fator que explica a queda do dólar em relação ao real é a taxa de juros, né? A taxa de juros da renda fixa. Então, no Brasil, a gente está com uma taxa de 14,5 e nos Estados Unidos a gente está com uma taxa de juros de 3,75. Então, essa diferença de mais de 10 pontos percentuais, ela atrai o capital estrangeiro para o Brasil, né? Então, os americanos vão colocar o capital aqui, não só os americanos, mas investidores globais, o que eles vão fazer? Eles vão tomar empréstimos em dólar, né? Eles vão tomar um empréstimo a um juros mais barato e vão aplicar isso em títulos brasileiros com juros mais altos. Então, eles vão ganhar essa diferença, né? Esse movimento é conhecido como carry trade, né? O fluxo do capital, então, para o Brasil, ele aumenta a demanda por reais, né, pressionando o dólar para baixo. Então, quanto maior a diferença de juros, mais atrativo fica o carry trade ali e maior pressão de queda sobre o dólar. Então, esse seria um outro fator que explica a queda do dólar, né, em relação ao real. Eu trouxe aqui um ranking de juros reais, né, então a taxa de juros no Brasil a gente vê que é uma taxa de 14,5, mas nós precisamos contar a inflação, né? Então a inflação que é informada pelo governo é medida pelo IPCA
Então, se a gente desconta a taxa de 14,5, contando ali o IPCA, a gente tem uma taxa de juros real de 9,51. Então, a gente vê que o Brasil é um dos países que tem taxas mais atrativas, né? Então, por isso que há esse movimento ali de capital sendo investido no Brasil, apesar de todos os problemas, né? E então aqui a gente tem Turquia, né? Mas Turquia vive uma guerra civil, então o único país que sobra, né? A gente teria a Rússia também, mas a Rússia está em guerra também. Nós teremos o Brasil ali como o país mais atrativo para fazer esse movimento de carry trade, né? Pegar um dinheiro mais barato, né? Pegar o dinheiro emprestado e aplicar em um país com o rendimento é mais alto, você vai ganhar esse spread, essa diferença, o movimento ali chamado de carry trade. Então agora eu quero que você preste atenção, porque eu vou fazer uma explicação aqui sobre a parte gráfica, né? Então como que a gente entende ali, como que a gente mede a força do dólar em relação às outras moedas. Então a gente mede através aqui do DXY, que é o US Dollar Index. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai medir a força do dólar americano contra uma cesta de 6 moedas principais, né? Então, isso foi criado em 1973, né? Com base 100, e ele é o termômetro mais usado para avaliar a força relativa do dólar, né? No mercado global, como eu comentei. Então, aqui está a composição de cesta de ativos. Então, a gente tem o euro aqui como principal componente ali da cesta. Então, de seguida, a gente tem o iene japonês, libra esterlina, dólar canadense, coroa sueca, franco suíço. Então, a explicação aqui, se o dólar está acima de 100, o dólar está forte, ou se o DXY está abaixo de 100, o dólar está fraco. Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico que eu queria explicar para vocês. Então, esse é o gráfico do DXY e ele vai medir a força, né, em relação às outras moedas. Então, se o preço ele está subindo, significa que o dólar está se valorizando perante as outras moedas, certo? Eu coloquei aqui no tempo gráfico mensal, né? Então a gente pode ver que o DXY ele iniciou em 1973, tivemos uma alta ali em meados de 79, uma forte alta, né? Depois uma forte queda. Mas o que eu queria mostrar que é mais importante é a partir de 2008, né? Então, 2008 a gente tem a crise do subprime, e desde aquela crise, o dólar vem se valorizando perante as outras moedas, né? Você pode ver aqui ó, que a gente está num canal de alta, que a gente segue aí há mais de quase 20 anos, né? Quase 20 anos que o dólar está em alta. Então, o cenário aqui seria, se a gente perder esse canal, graficamente, a gente teria mais baixas. Então, se a gente tiver esse movimento aqui, ó, onde ele vai perder o canal, a gente poderia ver o dólar se desvalorizando, né, perdendo mais força em relação às outras moedas. Mas se não acontecer esse cenário aqui e ele segurar aqui nessa base do canal, a tendência é que o dólar vá para cima e se valorize perante as outras moedas, né? Isso significa que seria uma boa oportunidade para a gente comprar dólar. Então, a gente, pelo menos, tem que ir acompanhando aqui esse gráfico e ver se o dólar vai perder esse canal aqui de alta, né? Um canal de alta aí que vem desde 2008. Outro ponto que eu queria mostrar para vocês é o gráfico aqui do par dólar em relação ao real, né? Então aqui a gente consegue ver os preços que estão sendo negociados e esse gráfico aqui nos diz o que? Então nós estamos com o par dólar real, significa dizer o que? Se esse gráfico ele está subindo, significa que o dólar está se valorizando perante o real. E se ele está caindo, como ele caiu aqui como ele está caindo desde dezembro de 2024, significa que o real ele está se valorizando perante o dólar, né? Então, se eu trocar aqui, se eu fazer a inversão, nós veremos exatamente isso, né? Que o real aqui, ó, perante o dólar, está se valorizando, né? Então, desde dezembro de 2024. Então, o que eu queria mostrar para vocês, como eu mostrei ali o DXY, né? O DXY é a força em relação àquela cesta de ativos, mas se a gente colocar aqui o DXY, a gente vai ver também que existe essa correlação, mesmo o real não estando na cesta de ativos. Então, a gente pode ver que a gente precisa acompanhar mesmo o DXY para saber ali a direção e saber se o dólar vai continuar se valorizando ali perante as outras moedas. Um detalhe que eu acabei esquecendo, então eu vou tirar aqui o DXY. Eu queria mostrar aqui para vocês sobre a teoria de Dow, né, de suportes e resistências. Então,
caso o dólar continue se desvalorizando, até onde que ele poderia ir. Então, eu marquei aqui que aqui seriam zonas de resistência, né? Então, você pode ver que no passado aqui foi uma zona de resistência, aqui foi outra zona de resistência, aqui foi outra zona de resistência. Então, tudo que é zona de resistência, sendo superado, passa a ser suporte, né? Então, caso o dólar continue se desvalorizando, nós poderíamos ver quedas do dólar aí até de 4,15 até R$ 4 seriam preços aí que ele poderia atingir caso ele continue essa queda, né? Um outro detalhe aqui que a gente já aconteceu quedas assim, tá? Então só para mostrar aqui para vocês que no passado nós tivemos quedas de 2002 até 2008 de 60%, né? Então isso a gente precisa ficar atento, não? Então quedas assim já aconteceram e nós poderíamos ter, sim, quedas expressivas. Não acredito muito nisso, pelo menos por enquanto, porque nós temos muito suporte aqui nessa faixa de $4, tá? Mas poderíamos, sim, continuar caindo aí por anos, né? Não é muito o que eu acredito mais nesse cenário aqui. Se eu ligar aqui o RSI, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente está numa escala mensal, né? Então isso demora para acontecer, mas você pode ver que quando aparecem divergências aqui, principalmente no mensal eu não olho muito, eu olho mais o semanal, mas você pode ver que aqui apresentou uma divergência, e quando tem uma divergência assim, tão forte, tão bullish, é um ponto ideal para compra, né? Então aqui você pode ver que o preço estava caindo, mas o RSI ele estava subindo, né? Por enquanto nós não temos nenhuma divergência, né? Por enquanto temos espaço para mais quedas. Na escala semanal nós temos batendo em sobrevenda aqui, né? Mas você pode ver que nessa queda aqui de 2002 até 2008 ele continuou aqui boa parte em sobrevenda. Então, recapitulando, só para concluir, eu prometo que está acabando. Nós tivemos, então, a fase da construção, onde os Estados Unidos teve a ascensão. Nós tivemos a ruptura do padrão ouro, permitindo a impressão ilimitada, permitindo que os Estados Unidos se financiassem ainda mais, crescesse ainda mais, permitiu que os Estados Unidos entrassem em várias guerras, mas a gente sabe que a impressão ilimitada causa inflação. Então, a gente conhece muito bem aqui no Brasil como isso funciona. Na sequência, nós tivemos uma explosão da dívida, né, devido a essa impressão ilimitada. Nós tivemos sanções que causaram consequências, causaram o movimento ali da desdolarização, países retirando os investimentos nos Estados Unidos e comprando outros ativos, comprando principalmente ouro, mudando ali essa organização de moeda de reserva internacional. Então, um ponto que eu coloquei aqui, que a gente poderia estar vivendo uma transição para um novo sistema monetário ali, poderia ser multipolar, poderia ser uma nova moeda emergindo, poderia ser o ouro, poderia ser o yuan, ou até um caos monetário. Então, para concluir, eu trouxe aqui para vocês uma imagem aqui de um autor, não sei se vocês conhecem, o Ray Dalio, é um bilionário historiador que ganhou muito dinheiro analisando aí o passado, né? Então, ele menciona que nenhuma moeda aqui de reserva durou para sempre, né? O dólar muito provavelmente não será a exceção. A questão é quando e o que vem depois, né? Então, ele está acreditando que nós estamos encerrando esse grande ciclo dos Estados Unidos e nós estaríamos caminhando para um país que está emergindo aí, que seria a China, né? Como a principal potência econômica e que vai ditar as regras do jogo, né? Então, muito provavelmente a moeda yuan seria considerada a moeda de reserva internacional. Significa dizer que o dólar irá acabar? Não. Significa dizer que ele vai perder força, mas também não significa dizer que ele vai ser mais fraco que o real. A gente pode ver aqui que a libra esterlina, ela perdeu a hegemonia para os Estados Unidos, mas ela ainda continua forte perante o real. Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam tirar suas próprias conclusões. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de deixar o like e até a próxima.